Estamos aqui numa conversa durante o intervalo, né, sobre esse assunto. Eu não sei você aí em casa, a idade que você tem, eu não sei a sua história de vida, mas nós estávamos aqui conversando justamente sobre o tabu que era falar sobre isso, né? E como as mulheres se sentiam culpadas por sofrerem violência como se elas fossem as responsáveis, as causadoras, tipo assim, ai, não, eu provoquei ele, né? Eu provoquei. Eu acho que vocês devem, a Tati como psicólogo, você, Ana, devem receber esse tipo de relato. Até interessante que me lembraste de uma exposição que teve, se eu não me engano, foi na Holanda há pouco tempo. Olha como a gente desconstrói certas questões, né? E que aí a gente tem a ideia, eu que provoquei, foi estuprada, também provocou, estava com Também, roupa olha como ela estava curta. vestida. E sabe que essa exposição demonstrou que essas vítimas de violência, desde crianças até mulheres adultas, as roupas que elas estavam usando no dia do crime, né, eram roupas de moletom, calça fechada, e que sequer aparecia algo que Era pudesse provocativo. sensualizar. Então quebra exatamente isso que tu está trazendo, né? Quem quiser procurar na internet essa exposição, se eu não me engano, foi na Holanda, é atravessadora, porque você daí identifica exatamente aquelas vestimentas e que em nenhum momento tinha algo de sexualização ou objetificação da mulher. Então, desconstruindo exatamente isso, que infelizmente a gente perpetua erradamente. E esse sentimento de culpa acontece mesmo, Tati? Acontece muito, né, Fábio? Em diferentes papéis, assim. Da mãe que não percebeu que a filha foi abusada e soube disso muito tempo depois. Da própria pessoa, porque às vezes, como o nosso cérebro é perfeito, né? Em algum momento você pode passar por algum abuso desses. Lembrando que o abuso não se restringe à penetração. Quando eu estou falando de violência sexual, eu sempre tenho que lembrar que a pessoa pedir para eu tirar minha roupa na frente dela porque ela quer olhar o meu corpo, já é um abuso. A pessoa ficar me espionando, a pessoa tirar fotos minhas, a pessoa tocar em alguma parte do meu corpo sem o meu consentimento, é uma violência sexual. Então, nós ainda precisamos quebrar, inclusive, com isso, né? Com a parte de que não é só a penetração. Lembrando que aí eu tenho diferentes pessoas que vão agir dessa forma, né? Pai, às vezes a mãe, às vezes os irmãos, alguém que está cuidando dessa criança. Mas o cérebro, às vezes, ele faz com que eu tenha um esquecimento disso, porque talvez na idade que aconteceu você não teria estrutura psicológica para nem reconhecer, nem lidar com isso. E aí, só anos depois, quando você está ouvindo, por exemplo, uma entrevista como essa, ou numa palestra, na escola, na comunidade, você vai dizer, opa, eu acho que isso é familiar para mim. Ou sabe quando você ouve dar um ruinzinho, assim? Você diz, poxa, uma dor, né? sabe? Aí você começa a refletir e diz, caramba, eu passei por isso também. E E aí nem pode sabia. vir essas falas de, será que eu provoquei? Por que eu não contei para alguém? Então, a culpa, ela nunca é nossa aliada. Eu tenho que transformar a culpa numa força, né? Já que ela não existe nesse caso, uma força para eu buscar ajuda e para que eu possa, muitas vezes, resolver algumas questões de relacionamento que hoje estão impactando e que eu nem sabia por quê, mas eu tinha uma trava lá atrás. Isso é tão interessante, né, o que a Tati traz, porque, assim, na verdade, tem mulheres que se descobrem exatamente assim, que foram abusadas, né, e que muitas vezes isso reflete até no relacionamento atual, não conseguindo ter relações sexuais, né, então, assim, tudo impacta realmente também na vida dessa mulher adulta. Imagina, e o quanto a gente gente tem que tratar com muito amor, respeito, cuidado, para poder acolher e dar o melhor atendimento a essas mulheres, e a psicologia faz um trabalho fundamental. E eu acho é que falando em atendimento, né, Fábio, uma das coisas que cresceu muito, que eu acredito que traz um reflexo para os números que hoje nós temos, é porque as redes de apoio estão capacitando mais mulheres para ser acolhedoras. Porque antes o que eu acredito que acontecia também, e a Ana vai poder trazer isso com mais clareza, nós tínhamos muitos homens, né? Então, a mulher ela já foi abusada. As políticas públicas que nós temos, agora que está sendo desenvolvida por mulheres. Eu acho que é muito importante, acredito ser muito importante esse olhar, né? Esse olhar do outro, e também
capacitar, por exemplo, em delegacias, a gente vai ou não, onde existem homens atendendo também, né? E a importância dele também ter essa sensibilidade, mas de fato, né, vai numa delegacia. Essa mulher que já sofreu uma violência, ela ser atendida preferencialmente por uma outra mulher, é mais acolhedor, de fato. É por isso a importância das salas lilás, né, que tem nas delegacias, desse Com acolhimento, certeza, desse olhar, constrangimento, né, da rede. Então, assim, eu acredito que essa humanização do atendimento é fundamental. Tem se debatido muito sobre isso, né? Eu vi a Patrícia Zimmermann, que é delegada aí, estadual, falando da importância das salas lilás. Eu creio muito nesse atendimento que deve ser acolhedor, porque não chega só essa mulher, mas chegam com as crianças, né? E muitas vezes ela não quer, num atendimento ali daquela delegacia, falar na frente de todo mundo, né? Até porque tem homens e homens, né? Tem homem que é mais sensível e entende, tem homem que... eu fui levar uma menina... Tem homem que desfaz. Ou até que vai fazer perguntas muito mais por curiosidade do que pelo seu trabalho, né? Não, sem noção. Há poucos dias eu fui na delegacia da mulher, né? Até um abraço para a doutora Ruth, né? E todos lá da delegacia da mulher aqui de Balneário Camboriú, que faz um atendimento espetacular, muito humanizado. E eu fui levar uma vítima de violência lá, de importunação sexual, que tinha acontecido algo dentro de um ônibus aqui de Balneário Camboriú, uma situação, uma menina de 20 anos, e ela foi fazer um boletim de ocorrência. E lá chegou, ela, claro, 20 anos, gente, extremamente constrangida, primeira vez que ela estava entrando numa delegacia, né? Eles foram extremamente gentis, colocaram ela em outra sala, conversaram, ela se sentiu melhor, porque ela não queria, de fato, falar na frente de outras pessoas ali. Então, esse é o atendimento humanizado, esse é o atendimento com olhar, para que nós, mulheres, ou qualquer pessoa que chega numa situação que vai falar algo tão sensível e tão doloroso, ela se sinta pelo menos acolhida. E esse olhar é muito importante de todas as redes de apoio. É muito importante essa sensibilidade, essa empatia mesmo com a dor do outro. Falando nisso, Ana, Ana e Tati, né, eu acho muito difícil para algumas mulheres, né, verbalizar, mas mais do que isso, transformar isso em arte. Ou fazer da arte uma voz. Né? E vocês conseguiram, né? Tem uma exposição acontecendo. Isso, essa exposição, só para contextualizar, ela nasceu em 2023, né? Lá a primeira vez que aconteceu essa exposição foi dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o apoio do Observatório da Violência contra a Mulher. E é uma exposição à época que eu fazia rodas de conversa, como eu já disse, com algumas mulheres e percebi a importância de também trazer a questão da violência contra a mulher em forma de fotografia. E como é que isso foi feito? A gente conseguiu falar com cada mulher que já tinha sofrido alguma situação de violência, das mais variadas. Algumas estavam numa casa de acolhimento, então lá eu levei o fotógrafo Norton José, que é um fotógrafo renomadíssimo de Santa Catarina, e ele conseguiu fazer algumas fotos das mulheres que estavam lá dentro, né? Claro que todas elas assinaram, autorizaram. São fotos impactantes, né? Trazendo a dor delas naquele momento. E junto com seus filhos, então veja que a violência ela também atravessa crianças. E no outro momento da exposição a gente tem fotos coloridas que trazem outras mulheres que já renasceram dessa dor. Então a gente tem a violência política, a importunação sexual, a violência obstétrica, né? Então essas mulheres quiseram ser fotografadas para dizer, olha, nós passamos por isso, mas nós conseguimos renascer. E eu acredito, Fábio, que a arte ela é também um papel transformador de reflexões importantes. Com certeza. Essa exposição hoje está na Secretaria de Segurança Pública, vai ficar até o dia 24, e é cada história que a gente precisa dizer a importância, olha lá o nome, não cale a sua voz, para que nenhuma mulher se cale diante de qualquer violência. Então, só gratidão a essas mulheres que representam muitas daquelas, né, que estão lutando por um mundo melhor. E assim, né, e que coragem, né? De se expor, de expor a sua história, afinal de contas. Exato. É muito íntimo, é invasivo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente passa por uma situação de violência, a gente pode transformar isso em dor, né, em renascimento, claro, com as redes de apoio que fazem um trabalho fundamental, a gente consegue ajudar outras mulheres. Eu falo isso de experiência própria, né? Eu, de uma certa forma, 12 anos atrás, eu sofri violência, quase 5 horas de tortura no meu apartamento em Florianópolis. Então, eu falo que isso independe de classe social e quando você consegue
coordenar tudo isso e fazer a diferença, eu acho que a gente também transforma vidas, né, Fábio? A gente transforma vidas. Vamos lá, então, vamos falar. Fala, Tati, quer falar? Não, o que eu ia colocar é que muitas vezes a gente pode associar todo esse processo, né, Fábio, a quando você joga uma água fria em cima de uma panela fervente, né? Parece muito doloroso eu enfrentar e eu pedir ajuda, porque no momento ele vai causar um barulho, Verdade, né? Vai isso mesmo. deixar até parece que eu não vejo Desconfortável. nada além daquilo, né? Fica tudo anuviado, né? É. Mas depois aquilo acalma. Então, quando outras mulheres dão voz ao que aconteceu, eu tiro daquela mulher que hoje está em sofrimento o medo, né? E por isso ela fica caladinha. E eu digo, opa, tem como sim, tem outras mulheres que conseguem e tem um depois desse fumacê todo. Exato. Né? Então, realmente, dar voz por mais vulnerável que tu se coloque, ainda é a maior força que tu tem depois. Exatamente. Ana, quais as redes de apoio aqui? Quais os canais para procurar ajuda? Olha, a gente tem a Delegacia da Mulher, né, que faz um trabalho fundamental. A Procuradoria da Mulher dentro da Câmara também faz um atendimento. A gente precisa falar sobre isso. O Abraço à Mulher, se essa mulher está num relacionamento Na casa da na casa família. da família também, né, a gente precisa também falar sobre isso. A Delegacia da Mulher com a delegada Ruth, a Guarda Municipal tem o Grupo de Proteção à Mulher com a Guarda Tássia, que está fazendo um trabalho fundamental, o número 153 também. Inclusive, um grande abraço para a Tássia, excelente trabalho, né, que eles estão fazendo. Então, a Rede Catarina, nós precisamos falar da Rede Catarina também. Que é da Polícia Militar. Que é da Polícia Militar, que tem o botão do pânico. Então, vejam, gente, os CRAS, né, eu preciso evidenciar que o CRAS também faz um trabalho fundamental. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que tem aí a presidente, a Jane, fazendo um trabalho fundamental. Então, são muitas redes de apoio que a gente consegue adentrar também nos bairros. Por exemplo, ontem nós estávamos na Barra fazendo o evento do Agosto Lilás, levando a informação, descentralizando essa informação, para que essas mulheres e as pessoas num todo possam, de fato, entender o que é violência e procurar ajuda nas redes de apoio existentes do nosso município. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, Fábio, Sucesso pela luta aí no conjunta. trabalho. Obrigada Tamo pela junto. TVC Panorama, sempre Tamo prestes, né, junto. nos trazer e levar a informação com qualidade. Só gratidão. Obrigada. Tati, semana que vem falamos mais sobre isso, né? Semana que vem nos encontramos novamente e reforçando mais uma vez. Existe uma fala que ela não é verbalizada, que é a 514, né? Então, Tati, não consigo, meninas, não consigo falar com ninguém. Faz esse gesto, que ele universalmente já é reconhecido como um pedido de socorro. Muito bem, muito bom. É isso, gente. Bem, Espero obrigada, que você Fábio. tenha gostado e que a gente possa, de alguma forma, ter te ajudado, né? Pelo menos trazendo informações de políticas públicas e também de como você pode romper esse ciclo caso você esteja vivendo uma situação de violência. E se estiver, procure um desses canais, porque você não precisa e não deve passar por isso sozinho. Tem gente boa querendo e que pode te ajudar. Muito obrigada. Vem aí TVC News com Saul Carvalho. Amanhã, 11h15, ao vivo, estou aqui de novo, trazendo muito mais informações e entretenimento para você aqui na TVC Panorama. Um grande beijo, fica com Deus, se cuida.